Nesse vídeo eu vou gravar 10 dicas de como se sair bem em uma entrevista de emprego, de uma forma geral. Coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que eu acredito que pode ajudar muita gente também. Então vamos para as dicas. Primeira dica, não se subestime. Mas como assim? Não se compare com as pessoas, com as outras pessoas que estão fazendo processo seletivo com você. Acontecia muito comigo. Muita gente sabe que eu nunca fiz faculdade. Eu nunca tive esta vontade na vida de fazer faculdade e ainda não tenho. Não sei se algum dia eu possa mudar meu pensamento, mas não tenho nenhuma vontade de fazer faculdade. Mas toda entrevista de emprego eu me sentia muito mal por isso, porque a maioria das pessoas tinham faculdade. Era raro, assim, as entrevistas de emprego que eu ia e não tinha alguém com faculdade. Teve uma em específica que eu tive certeza que eu não ia passar. Porque eu julguei as pessoas muito acima, sabe? Muito boa. E eu me diminuí, tipo, eu me coloquei super lá embaixo. Eu achei que eu não tinha chance ali. Pelo fato de eu não ter faculdade e das pessoas serem, sei lá, tinham pessoas pós-graduadas, tinham pessoas formadas já há algum tempo. Enfim, o fato de não ter faculdade era uma coisa que me acabava comigo, assim, nos processos seletivos. Eu tinha vergonha de falar que eu não tinha. Mas isso é tudo coisa da nossa cabeça, porque só quem pode julgar e quem pode dizer, né, se você é capaz ou não para a vaga é o próprio recrutador, né? Ele que vai julgar, então não se julgue antecipadamente, porque isso é a maior bobeira que você pode fazer. Dica 2. Cuide da sua apresentação pessoal. Homens ou mulheres, cuide do cabelo, cuide da sua aparência, cuide da sua roupa. Mulheres, cuide para não ir com uma roupa curta, para não ir muito chamativo na maquiagem. Homens, não vai de qualquer jeito, tipo, acordei e fui, sabe? Não vai com uma camisa amarrotada, não vai de chinelo, parece óbvio, mas não é, porque eu já vi. De boné, de camisa de time. Gente, entrevista de emprego. Dica 3. Pontualidade. Parece óbvio também, mas não é. Gente, pontualidade no dia da entrevista significa a tua contratação ou não. Pode significar, porque, assim, se a entrevista é 3 horas da tarde, 2h30, você tem que estar lá na portaria do prédio. Vamos dizer que você tem que pegar elevador, né, para chegar. Você pegou o elevador para chegar, beleza. Tá, no 8º andar a entrevista, né? Mas você tá lá no térreo, 2h30. A entrevista é 3 horas, de boa. Agora, tipo, a entrevista é 3 horas. Você tem que pegar o elevador. E você chega lá, sei lá, 2h57. Você vai chegar lá como no 8º andar? Esbaforido, né? Desesperado. Tipo assim, os cabelos tudo pro alto. Quase atrasado. E se você chegar no horário marcado, você vai subir e você vai chegar atrasado. Ah, mas 5 minutos só. Tipo, cheguei 3h05, a entrevista era 3 horas. Atrasado. Eu não contrataria. Real. Imprevistos acontecem, mas assim, no dia da entrevista, se ele acontecer, a grande chance de você não ser contratado é muito. Principalmente por atraso. Dica 4. Pesquisar o máximo de informações possíveis sobre a empresa e a vaga que você está se candidatando. Gente, dá um Google, entra no site da empresa, pesquisa sobre a empresa, a história da empresa, quando foi fundada, qual é o ramo da empresa, sobre a vaga, o que você vai fazer, quais habilidades precisa para o trabalho, sabe? O mínimo possível você tem que saber, né? Não dá para você chegar lá sem saber o que você está fazendo lá, porque se você vai se candidatar a uma vaga, você, no mínimo, tem que saber o que você vai fazer nesse trabalho, né? Então, chega lá com o mínimo de informações possíveis, né? Pra você não ficar, tipo, com cara de pateta quando for perguntado alguma coisa. Dica 5. Ser formal, mas não ser robotizado. Formalidade é uma coisa, gente. Agora, aquela coisa mecânica, decorada, falsa,
não cola muito para os recrutadores. Seja humano, seja formal, né? Tenha bom senso. Recrutador não é teu amigo, então tu não tem que falar com gíria com ele. Tem que ser formal, sim. Mas você pode ser humano também. Você não precisa ser mecânico, nem robotizado, nem aquela coisa de tipo texto decorado, sabe? 6. Autoconfiança, gente. É tudo. Autoconfiança, você precisa passar uma confiança para o recrutador de quem você é, do que você está falando, do que você fez, das suas experiências. Você precisa passar essa segurança. E se você não conseguir passar essa segurança, que é a primeira impressão e única que você pode ter, né? Se não tiver um outro encontro, um outro dia de seleção, então você precisa passar essa segurança naquele momento, naquele primeiro encontro. 7ª dica. Sem experiência na área, habilidades na mesa. Como assim? Sei lá. Primeiro emprego. Você não tem experiência nenhuma. Mas, por exemplo, eu nunca tive experiência, né, antes do meu primeiro emprego. O que eu falei, gente? Ninguém nunca teve experiência antes do primeiro emprego. Tá, primeiro emprego. Ninguém nunca teve experiência, né, antes do primeiro emprego. Mas o que você sabe fazer? Quais são suas habilidades? Se você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que gosta de pessoas, de trabalhar com pessoas, ou você é uma pessoa que tem habilidade de venda, tem aquela lábia, tem aquele poder, né, de... Fugiu a palavra. Persuasão, convencimento. Se você tem isso, você pode colocar isso no currículo, pode falar como habilidades. Fora as tuas qualificações também podem ser colocadas e acentuadas aí, já que você não tem experiência. É tipo assim, olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho outras coisas que podem substituir muito bem a experiência. É só você me dar uma chance que eu vou te mostrar. Dica 8, que eu adoro. Vou gostar muito de falar isso. Seja verdadeiro, mas não cometa sincericídio. Para eu falar dessa dica, eu vou ter que contar uma historinha. Uma entrevista de emprego para trabalhar, né, com pessoas. A vaga era para trabalhar com pessoas, não vou poder falar que exatamente, porque não quero falar o nome do lugar, né, o nome do lugar que eu trabalhei e tal. Mas assim, a vaga era para trabalhar com o público, diretamente com o público, né, contato com o público. E a pessoa... a recrutadora estava perguntando, né, quais eram as nossas características e tudo mais. E teve uma ser humano, um ser humaninho, uma ser humaninha, que ela falou a seguinte coisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho a personalidade muito forte. Muito forte. Ela, tipo, deu uma entonação, assim, bem grande pra personalidade dela. Então, tipo assim, tipo assim mesmo, gente, ela tava falando assim, tipo assim, quando eu falo, as pessoas, elas acham que eu tô sendo grossa, eu tô parecendo grossa. Mas eu não sou grossa, sabe? O jeito que eu falo parece que eu sou grossa, mas eu não sou grossa. Então, às vezes as pessoas não me entendem muito bem. Sincericídio. Ninguém precisa saber se você tem uma personalidade forte. Ninguém precisa saber se o jeito que você fala parece que você está sendo grosso. Principalmente quando você vai se candidatar a um trabalho que é com atendimento ao público. Guarde esse sincericídio para você e tente controlar o máximo possível no trabalho. Né? Se você sabe que você é uma pessoa assim, se você vai se candidatar para uma vaga com atendimento ao público, você vai ter que trabalhar nisso em você e você vai precisar melhorar esse ponto. Mas não fala nada não. Melhor assim, você com você mesmo, não fala nada não. 9ª dica e penúltima. Conduza a entrevista a seu favor, tentando evitar perguntas que não vão te favorecer
vice-versa, e estude possíveis respostas antecipadamente. Por exemplo, gente, é um exemplo, tá? Por exemplo, tô dando esse exemplo porque é uma coisa que eu vi muito ao longo de todas essas entrevistas que eu já fiz na vida. E olha que foi entrevista, gente. Se tem uma coisa que eu fiz na vida, foi entrevista. 11 anos de entrevista, né? Geralmente, quando a pessoa tem filho, sendo homem ou mulher, a recrutadora vai perguntar: é certo com quem fica seu filho? Se seu filho ficar doente, como que vai ser? Eu falto trabalho, eu vou levar ele no hospital, não tem ninguém para me ajudar. Ok. Próxima. Não, tô brincando, mas assim, gente, você precisa ter em mente, né, esse tipo de resposta. Você já tem que ir sabendo que isso vai ser perguntado. E se você responde de um jeito que não passa muita segurança, se você fica pensando muito: quem fica seu filho quando ele fica doente? Aí você: meu filho, se ele ficar doente... nunca pensei nisso, assim, não sei. Ou tipo, sabe? Isso tem que estar na ponta da língua. Porque se não tiver, vai ser um problema. Porque você vai, na cabeça do recrutador, você é uma pessoa que vai faltar, você é uma pessoa que, tipo, não tem nem ninguém para deixar o seu filho para te ajudar num momento, assim, difícil, sabe? Então, tenha a resposta, assim, mais ou menos encaminhada, sabe? Estude elas, como eu falei antes, não seja robotizado, mas assim, estude elas, esteja preparado para responder essas perguntas quando for perguntado. E falando da parte de coisas que podem favorecer, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, que eu sempre menciono alguma coisa assim do tipo, quando pergunta, né, de experiência da minha vida e tudo mais, eu sempre menciono alguma coisa do tipo: quando eu morei nos Estados Unidos ou na Califórnia e tal. Claro que eu vou falar, né? E daí a pessoa, ela fica, tipo, curiosa para saber, né? Então você já morou fora e tal, me conta mais sobre isso. Então, e daí era aí que eu queria chegar. E daí eu vou e conto, tipo, desperto a curiosidade da pessoa para uma coisa que eu sei que vai me favorecer. E daí eu vou e conto. E isso realmente favorece. Você pode usar isso com outras coisas. Eu só dei um exemplo, tá, gente? 10ª dica, mas não menos importante, eu acho até que é a mais importante, mostre os benefícios que a empresa vai ter ao te contratar e não o contrário. O que eu vi muitas pessoas fazendo em várias entrevistas de emprego naquela pergunta clássica: por que eu devo te contratar? Né? Por exemplo, as perguntas, elas podem ser clichês, e elas são, na maioria das vezes. Por que eu devo te contratar? Mas você não precisa responder de uma forma clichê. Porque eu já vi muito, né? Muito as pessoas falarem: porque eu tô precisando muito trabalhar. Porque, sei lá, porque eu devo te contratar. Você está se candidatando a uma vaga de comissário de voo, por exemplo. Porque eu amo viajar, eu amo lidar com pessoas, eu amo conhecer novas culturas e tal. Gente, para de ficar dizendo os benefícios que você vai ter quando você entrar para a empresa. Você tem que mostrar quais os benefícios a empresa vai ter quando te contratar. Não é interessante para a empresa que ela realize seu sonho, não é interessante para a empresa que ela faça o teu ego subir, que te faça feliz. Também, né? Porque é uma troca. Mas, assim, mais interessante para a empresa é que você atenda as expectativas dela, que você trabalhe direito, faça o seu trabalho e que você seja uma pessoa que vai somar e não que você só tenha benefícios quando você entrar para a empresa, sabe? Ainda dentro dessa 10ª, né? Dessa 10ª dica, a primeira, eu já disse, né? As perguntas podem ser clichê, mas as respostas não precisam ser. Seja criativo, fuja de resposta clichê. Segunda, cite um problema ou situação difícil que você teve que enfrentar. Se for perguntado isso, por exemplo, cite um problema ou uma situação difícil que você enfrentou e que você resolveu, gente, por favor.
Já teve caso, né? Uma pessoa já me contou. Processo seletivo que fez e precisou contar, né? Essa situação, a situação difícil, tal. A pessoa contou a situação difícil. Mas sabe qual foi a solução da situação difícil, né? Não teve solução. Era para trabalhar com pessoas também. E simplesmente o final da história foi o cliente sair puto, sabe? Sair insatisfeito. Então, se você for contar uma situação difícil, gente, por favor, conte uma que você resolveu. Não mostra incapacidade, não mostra que você não tem habilidade para resolver problemas. A empresa não precisa de um incompetente. I'm so sorry, but it's true. Outra coisa também, qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. É bem clichê perguntar, me fala uma qualidade, me fala um defeito, e quase sempre a gente não sabe o que falar. Geralmente, qualidade a gente tem um monte para falar, né? Agora, defeito, você fica naquela, qual que defeito que eu falo? Qual que defeito é aceitável? Qual que defeito que eu não posso jamais falar? Então, cuidado na hora de falar de qualidade e defeito. Assim, qualidade não, porque de boa, é qualidade. Agora, defeito, né? Quando você falar do defeito, quando você falar da qualidade, você exalta muito, tipo, fala muito positivamente. Agora, quando você fala do defeito, você fala, mas você fala de uma forma como se você estivesse trabalhando nele. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas é uma coisa que eu estou trabalhando, é uma coisa que eu estou melhorando, que eu estou procurando formas, sabe, de melhorar, de tratar, e isso é uma coisa que não me atrapalha no trabalho. Gente, falar que não atrapalha no trabalho é muito bom, porque, tipo, ele vai pensar, não, a pessoa sabe separar o pessoal do trabalho. Então, tipo, é um defeito da pessoa, não é do profissional, entendeu? Então, você fala que é um defeito seu no pessoal, não tem nada a ver com o profissional. Espero que tenham gostado das dicas, tá bom, gente? Agradeço muito para quem assistiu. Compartilhe com quem você achar que é importante. E beijos.